Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar aqui como é que vocês, tendo um portão controlado com um Shelly e tendo um sensor de aberto ou fechado, este ponto é bastante importante, já lá vamos, conseguem automatizar o fecho do portão passado algum tempo ou pelo menos receberem uma notificação que o portão está aberto para vocês saberem e eventualmente o fecharem, ok? Eu recebo praticamente, não diria todas as semanas, mas se calhar todos os meses, esta questão, como é que vocês podem na aplicação criar este cenário, se é possível, se não é, e portanto já ajudei alguns de vocês aí desse lado, quer por mensagem, quer nos comentários nos vídeos, portanto eu decidi fazer este vídeo, desta forma fica aqui a explicação para todos vocês aí desse lado, como é que vocês, tendo um Shelly a controlar o vosso portão e, muito importante este ponto, tendo um sensor para saberem se o portão está aberto ou fechado, em conjunto, obviamente, com o Shelly, como é que vocês conseguem então criar estas regras, criar este cenário para que nunca fiquem com o vosso portão aberto. Tal como eu referi, antes de mais, o que é necessário? Que o vosso portão, obviamente, tenha um Shelly Plus 1 a controlá-lo, ou, se ainda usarem a geração anterior, um Shelly 1, ok? E é necessário que tenham também um sensor que estará a reportar se o portão está aberto ou está fechado. Vocês sabem que instalando o Shelly sozinho, por si só, ele não vai dar-vos o estado do portão. No entanto, podem usar o Shelly Add-on ou o Shelly Plus Add-on, se ainda usarem o Shelly de geração anterior e por acaso já tiverem o Shelly Add-on, podem usar, ok? Isto é válido tanto para o Shelly de primeira geração e o Shelly Add-on de primeira geração, como se for o caso de já terem um Shelly Plus 1 e um Shelly Plus Add-on, portanto os Shellys de nova geração, os Shellys atuais no fundo. Este vídeo dá para os dois, ok? Obviamente que, à data que eu estou a gravar este vídeo, o Shelly 1 e o Shelly Add-on já foram descontinuados, portanto será muito difícil que vocês os encontrem à venda, portanto se calhar será mais aplicável já na ótica de terem o Shelly Plus 1 com o Shelly Plus Add-on, ok? Portanto é necessário que tenham isto instalado. Alguns aí em cima onde estar a passar alguns vídeos onde eu mostro não só a instalação do Shelly no portão, como também a instalação do sensor em conjunto, quer com o Shelly Add-on antigo, caso ainda o tenham, quer com o novo Shelly Plus Add-on, ok? Portanto, esta é a premissa para este vídeo. Sem isso, não é possível criar os cenários que vamos fazer. E basicamente eu vou dar aqui dois exemplos que, no fundo, acabam por ser, metade do exemplo acaba por ser o mesmo, ok? Só muda, no fundo, a ação final. Ou seja, o que vamos fazer é, vou-vos mostrar como é que vocês conseguem criar um cenário na aplicação da Shelly para que, quando o vosso portão fica aberto durante X tempo, depois seja efetuada uma ação. Essa ação, eu vou dar aqui o exemplo, pode ser fechar o portão automaticamente, ok? Ou apenas enviar uma notificação para o vosso telefone a dizer que o portão ficou aberto, ok? Apenas uma nota antes de avançarmos. Tenham muita atenção quando criam e quando usam estes cenários, ok? Eu recomendo que o façam tanto num caso como no outro, apenas se tiverem fotocélulas no portão, ok? Essa será a minha recomendação e ainda a reforço mais caso optem pela opção de fechar o portão automaticamente. Porquê? Porque uma coisa é vocês estarem a fechar o portão e estarem a ver o portão. Se houver alguma coisa que fique debaixo do portão que possa impedir o fecho do portão ou que possa estragar alguma coisa ou principalmente que possa aleijar alguém, vocês conseguem rapidamente parar o portão e nada acontece. Outra coisa é vocês colocarem uma regra para, se o portão, por exemplo, ficar aberto durante 1 minuto ou 2 minutos, depois fechar sozinho e já não estão a ver. O portão pode estar a fechar, portanto, automaticamente ele vai começar a andar, ok? Sem que ninguém esteja à espera e vamos supor que está alguém a passar por baixo do portão, uma criança, está alguém a passar com um outro carro, o que quer que seja, e o portão está a fechar, ok? Se vocês tiverem fotocélulas, não há problema, porque obviamente o portão estando a fechar, se a fotocélula detectar alguma coisa, o portão vai parar, ok? Mesmo no cenário em que apenas escolhem receber a notificação e obviamente depois teriam que ser vocês manualmente a fechar o portão, também seria recomendado que tenham as fotocélulas, porque ao vocês mandarem fechar o portão, também não estarão a ver se está alguém ou não junto do portão. No entanto,
esta opção da notificação pode ser um bocadinho mais segura caso vocês, por exemplo, não tenham fotocélulas, mas tenham uma câmara para vigiar o portão. Dessa forma recebem notificação, oi, o portão ficou aberto, ligam a câmara, veem se é seguro mandar fechar o portão, dão a instrução ao Shelly para fechar o portão e estão a ver na câmara que não há nenhum problema, ok? Portanto, fica apenas esta ressalva. Caso não tenham fotocélulas e queiram na mesma fazê-lo, podem fazê-lo. Eu peço-vos é que tenham extrema atenção e que saibam bem que de facto podem fazer isso com total confiança e que não irá estar principalmente ninguém debaixo do portão quando o portão está a fechar. Isto são coisas que muitas vezes estamos a querer fazer à automação, queremos ter aqui a garantia de que não deixamos o portão aberto e às vezes nem tudo lembra e portanto eu estou aqui a fazer esta ressalva, tenham muita atenção, vejam se de facto isto é aplicável no vosso caso ou não e se virem que pode não ser seguro, é preferível não fazerem. É preferível, por exemplo, colocarem fotocélulas primeiro no portão e dessa forma, se ele estiver a fechar e se alguém estiver por baixo ou alguma coisa a passar, ele vai parar e não tem qualquer problema, ok? Portanto, dito isto, vamos avançar aqui para a criação do cenário. A primeira parte do cenário é idêntica, eu vou-vos mostrar como é que vocês conseguem criar o cenário para que seja validado se o portão está aberto e durante quanto tempo, e a segunda parte do cenário, obviamente, fica ao vosso critério. Podem escolher se o portão ficar aberto durante X tempo, então fecha o portão. Se o portão ficar aberto durante X tempo, então notifica, ok? São os exemplos que eu vou dar. Outra ressalva que eu quero dar é que isto funciona não só se vocês abrirem o portão pelo Shelly, como também se abrirem o portão pelo comando ou pelo botão de parede, se for o caso, ok? Isto porquê? Porque, apesar do sensor estar ligado apenas ao Shelly, qualquer que seja o método que vocês usem para abrir ou fechar o portão, o sensor vai sempre reportar o estado ao Shelly. Portanto, vocês vão criar este cenário no Shelly, mas ele vai ser executado quer vocês abram o portão pelo Shelly, quer abram manualmente pelo comando, pelo botão de parede, o que quer que seja, ok? Portanto, tenham também isso em atenção. Aqui, o que vos pode eventualmente dar jeito é, vamos supor, situação em que no fim de semana, por exemplo, acabam por estar mais por casa e se calhar têm um portão interior de garagem e querem, por exemplo, abri-lo e deixar ficar aberto porque estão por casa e até vos dá jeito. Nesse caso, o que podem fazer é, na criação do cenário, configurar o cenário para correr, por exemplo, apenas nos dias de semana, que são aquelas alturas em que se calhar vocês saem de casa na rotina diária, ok? E há mais probabilidade de se esquecerem de fechar o portão e de ele ficar aberto. Fim de semana, estando em casa, mesmo que abram o portão e ele fique aberto, se calhar não há tanto problema. Portanto, podem também jogar com isso e configurar o cenário para correr, por exemplo, apenas nos dias de semana ou para correr, por exemplo, apenas nos dias de semana de manhã, ok? Porque ao final do dia chegam a casa. Mais uma vez, se por acaso o portão ficar aberto, pode não ser tão grave, ok? Podem não querer que o cenário corra sempre. Portanto, isto tudo pode ser configurado sem problema no cenário, que é aquilo que vamos ver já de seguida. No fundo, o que eu vou criar é um cenário. Vocês escolhem depois a ação que esse cenário tem. Eu vou-vos mostrar aqui a criação do cenário para validar o tempo de abertura do portão. Portanto, há quanto tempo é que o portão está aberto e depois vai ser tomada uma ação, tal como eu referi, fechar novamente o portão de forma automática ou notificar-vos que o portão ficou aberto. Vocês também podem, obviamente, ter outras ideias e a ação a tomar pode ser qualquer uma ação sobre algum Shelly que já tenham em casa, ok? Pode ser, por exemplo, ligar uma lâmpada. Pode parecer um exemplo estranho, mas vamos supor que vocês entram com o vosso carro em vossa casa, têm o Shelly, por exemplo, num portão cá fora, e demoram mais ou menos 2, 3 minutos até entrar a casa e pararem o carro e chegarem efetivamente dentro de casa, por exemplo. Vocês podem configurar uma ação para que vos ligue, por exemplo, uma lâmpada da primeira divisão onde vocês entram quando chegam a casa para ligar a luz. E vocês, ao entrarem em casa e se virem a lâmpada ligada, é um lembrete visual que o portão não fechou, ok? Portanto, no fundo, aqui a limitação será onde é que têm outros Shellys aplicados para eventualmente tomarem uma ação sobre eles. As duas principais ações serão, obviamente, notificar e fechar automaticamente o portão. Ou até combinar. Podem configurar o cenário para fechar o portão automaticamente e notificar-vos que o portão estava aberto e já foi fechado. E vocês confirmam depois na aplicação se o estado é efetivamente fechado ou não.
Portanto, sem mais demoras, vou-vos mostrar aqui então a criação desse cenário para que vocês depois possam replicar aí nas vossas Smart Homes. Ora bem, já devem então estar a ver o ecrã do meu telefone. Vamos então aos cenários, vamos aqui a todos os cenários e vamos criar um cenário. Adicionamos um cenário novo, eu vou chamar-lhe aqui, por exemplo, teste portão, ok? E agora, em português correto, vamos fazer o seguinte, onde é que ele fica? A condição. Qual é que é a condição? A condição é o portão estar aberto durante determinado tempo. Portanto, vamos à opção baseado no dispositivo, ok? Vamos ao dispositivo, neste caso ao Shelly que está a controlar o nosso portão e vamos configurar então essa opção. Neste caso eu vou, por exemplo, aqui ao meu portão da garagem e qual é que é a propriedade? Neste caso é a mudança de estado do interruptor externo. O interruptor externo é o add-on, ok? Quando ele é ligado ou desligado, portanto, quando o sensor abre ou fecha, está bem? Vocês têm que ver como é que têm configurado no vosso caso. Se no vosso caso o ligado é aberto ou se o ligado é fechado, caso vocês tenham marcado a opção de inverter o estado e também consoante o sensor que colocam, ok? No entanto, isto, se vocês não tiverem a certeza de qual das opções é, sigam a lógica mais comum, que será ligado é aberto, desligado é fechado. E confirmam se o cenário corre. Caso o cenário não corra, pode ser esta opção que está trocada, vêm ao cenário, editam e trocam a opção. É a maneira mais fácil de vocês conseguirem fazer este teste, ok? Portanto, vamos dizer neste caso, por exemplo, que quando o interruptor externo é ligado, quer dizer no meu caso que o portão está aberto, ok? Vamos deixar aqui esta opção em ativação e no tipo de condição deixamos uma vez. E depois, se repararem, está ali escrito a condição é válida por X minutos. Neste caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 minutos. E o que o Shelly vai fazer é, vai estar à escuta do estado do sensor. Quando aquele sensor muda de fechado para aberto, vai começar a contar os 2 minutos. Ou seja, se o portão, assim que muda para aberto, se ficar aberto durante 2 minutos, ele vai então executar a ação que nós vamos dizer a seguir, ok? Portanto, vocês no tempo que configuram aqui, têm que contabilizar o tempo que o portão demora a abrir e o tempo que demora a fechar novamente, ok? Que é para conseguirem ter tempo de, obviamente, abrir o portão, se calhar entrar no carro, sair, dar tempo para ele fechar, porque obviamente se o portão ainda está a fechar, o sensor ainda está a detectar o portão aberto. E se chegam os 2 minutos, o cenário vai despoletar a ação e, obviamente, pode ou parar o portão ou pode-vos notificar que o portão está aberto e, na realidade, o portão depois acaba por fechar. Portanto, têm que cronometrar, é a maneira mais fácil, o tempo que o portão demora a abrir totalmente e que demora a fechar. E depois adicionam o tempo que vocês precisam para sair, ok? Neste caso, para fins de cenário, vou colocar 2 minutos, não importa, fazemos guardar, ok? Portanto, quando o portão da garagem está aberto e fica aberto durante 2 minutos, o que é que vamos fazer, ok? Fazemos seguinte e adicionamos aqui uma ação. É tão simples quanto isso. Se eu quisesse fechar automaticamente o portão, então eu ia novamente ao meu Shelly do portão da garagem e o que eu ia dizer é que queria que o dispositivo Shelly ligasse, ok? Portanto, eu vou ligar o dispositivo, porquê? Porque vocês sabem que o Shelly associado ao portão, a ação que tem tanto para abrir como para fechar é ligar. Portanto, nós ligamos o Shelly envia o impulso para a placa do motor e vai abrir, vai fechar, o que quer que seja, ok? Portanto, neste caso, nós configurávamos aqui o cenário para ligar o Shelly e o portão, como estava aberto, o Shelly, ao ligar, iria fechar o portão, ok? Eu estou aqui a fazer o gesto de fechar, não quer dizer que isto seja aplicável apenas a portões verticais, ok? Isto é aplicável a qualquer tipo de portão onde vocês tenham instalado um Shelly e um sensor, ok? Portanto, ligamos aqui o Shelly e fazemos guardar, ok? E agora poderíamos avançar. Mais uma vez, aqui temos o tempo ativo, que é
o tempo, as horas, os dias em que este cenário está habilitado, em que este cenário está ativo, ok? Vocês podem ter o cenário criado e podem querer que ele não corra, por exemplo, aos fins de semana, tal como eu vos referi. Vocês no fim de semana até estão por casa, querem abrir o portão da garagem e querem que ele fique sempre aberto, então criam o cenário apenas para ser executado durante a semana. Posso-vos dar um exemplo muito rápido? Carregam aqui no lápis e escolhem, ok? Por exemplo, eu aqui, desmarcando isto, queria dizer que o cenário corria apenas durante a semana, o dia todo, ok? Eu poderia ir mais longe, poderia dizer que este cenário correria apenas nos dias de semana, por exemplo, das 9 às 10 da manhã. Ou seja, só nesta hora, que por exemplo seria a hora que eu saio de casa, por exemplo. Fora desta janela horária, eu não quero que nada corra de forma automática no portão. Porquê? Porque, por exemplo, vamos supor que das 9 às 10 eu sei que sai toda a gente de casa. Eu sei que não fica ninguém em casa que possa, por exemplo, andar a passar no portão. Portanto, ele poderia fechar de forma automática sem qualquer problema, ok? Ou eu poderia receber a notificação e fechá-lo através da instrução manual sem qualquer problema, porque sabia que não ia estar ninguém em casa que pudesse estar a passar no momento em que o portão está a fechar, ok? Mais uma vez, se tiverem fotocélulas, essa questão fica tratada, porque as fotocélulas depois impediriam o portão de fechar mais, ok? Portanto, isto é algo que vocês podem sempre configurar ao vosso gosto. Eu vou deixar até ficar assim, vamos guardar. Fazemos o seguinte, e agora não vou executar, nem vou habilitar. Isto foi só para vos dar aqui o exemplo. Vou guardá-lo para irmos até ao fim e cá temos o nosso cenário criado, ok? Agora, vamos supor que eu não queria fechar o portão automaticamente, queria apenas receber uma notificação em como o portão ficou aberto. Faziam tudo igual, ok? Eu não vou criar um cenário novo, vou entrar neste e vou editá-lo, ok? Mas seria tudo igual. Portanto, criam o cenário, dão-lhe o nome, dizem onde é que querem que ele fique. O quando é igualzinho, portanto, quando o sensor do portão da garagem é aberto, portanto, quando o portão passa a aberto e durante quanto tempo, ok? Neste caso, vamos manter os 2 minutos. O que é que vamos fazer? Eu vou então eliminar aqui esta ação e, neste caso, não seria uma ação do dispositivo, seria notificar, ok? Que tipo de notificação? Nós fazíamos notificação por telefone, para ser uma notificação normal nos nossos telefones, ok? Uma notificação padrão. E agora aqui podíamos editar o texto e poderíamos colocar aqui: o portão está aberto, ok? E guardamos. E mais uma vez, neste caso, nós poderíamos da mesma forma configurar o cenário para correr todos os dias, para correr apenas durante a semana. Neste caso, como não há uma ação automática no portão, a notificação acaba por ser um bocadinho irrelevante, mesmo que vocês estejam em casa e não queiram fechar o portão. O mais que pode acontecer é abrem o portão e ao final de 2 minutos, 3 minutos, os minutos que definirem, recebem uma notificação a dizer: olha, o portão está aberto. Ok, vocês já sabem que ele está aberto, ignoram a notificação, está feito, o portão não vai fechar automaticamente. De qualquer maneira, podem também, obviamente, configurar tudo isto. Fazem o seguinte e desta forma têm então o cenário criado para que nunca se esqueçam do vosso portão aberto, ou mesmo que se esqueçam, conseguem sempre, obviamente, saber que ele ficou aberto e tomar a devida ação sobre isso, fechar remotamente, pedir a alguém que eventualmente esteja em casa para fechar, etc. E dessa forma mantêm toda a segurança na vossa smartphone. E ficou assim concluído mais um vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Espero que vos seja útil para tornarem as vossas smart home ainda mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.